meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, a conversa com Pedro Gil. Pedro Gil, responsável de enologia da adega do Cartaz. Aliás, há um quarto de século que é o responsável pela enologia da adega do Cartaz e, por isso, provavelmente a melhor pessoa que aqui poderíamos ter para falarmos precisamente do Cartaz. O que é este terroir? Que vinhos são estes? Que nome histórico é este? Que teve naturalmente os seus altos e baixos ao longo das suas décadas. Antes de mais, Pedro, muito obrigado por teres aceito o convite e o desafio de estares aqui. E queria começar precisamente pedir-te para falarmos e caracterizarmos um pouco este terroir. O que é o Cartaz? Como é que podemos caracterizar o Cartaz do ponto de vista de terroir? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade também de estar contigo. É naturalmente um gosto poder ter esta oportunidade. Bom, começando pela apresentação, o quarto século é de facto um pouquinho mais. Estou na adega desde 95, embora só em 98 tivesse a responsabilidade da parte enológica e, portanto, é um quarto século um pouquinho mais. O terroir do Cartaz. O terroir do Cartaz, eu tenho cada vez mais a convicção de que é um dos melhores terroirs que nós temos, e não é só puxar à brasa a nossa sardinha, como nós costumamos dizer, mas efetivamente tenho vindo a verificar que tem um equilíbrio incrível, tem muitas influências, tem uma proximidade de mar também, algumas parcelas, não todas, especialmente as do bairro, e isso é fundamental na caracterização deste terroir, que incrementa um pouco mais, que é aquilo que nós às vezes desprezamos, que é a salinidade. E nós temos vinhos, especialmente os das gamas superiores, que são feitos todos do bairro, quer brancos, quer tintos, que têm, assim, todos o tipo de equilíbrios, que é desde as maturações fenólicas fáceis, alcoólicas e aromáticas, e depois este componente da salinidade que lhes dá um pouco mais de persistência em boca, e boca mais cheia, tornando-os verdadeiramente interessantes. O terroir do Cartaz, eu costumo dizer que tem as uvas mais equilibradas do país, ainda que eu não as conheça todas, como é evidente, mas isto é muito simples de explicar porque não se faz correções, não é? A uva é colhida na altura que nós entendemos para o produto que queremos fazer, com marcação de data de vindima ao dia, em que fazemos controlos de maturação nas parcelas que vigiamos para estes vinhos, e portanto isso é feito dessa maneira, e as correções não se fazem, nem taninos, nem ácidos tartáricos, nem nada. Portanto, o equilíbrio vem todo na uva, é aproveitar e extrair o que queremos com as tecnologias que temos ao nosso dispor, de forma a ter vinhos com o potencial que apresentamos, que acho que é do melhor que se pode apresentar. O Cartaz já no passado tinha fama, é verdade, nas obras literárias e até de filmes, e isso certamente não era por acaso. Não há muitos escritos sobre isso, embora esteja de facto registado em obras literárias, mas a verdade é que o Cartaz, por alguma razão, já era falado no passado. Quando se falava em grandes regiões, falava-se depois em pequenas regiões também, e o Cartaz, sempre uma sub-região, era mencionada, tal como Colares, não é? Por exemplo. E isso é curioso e leva-nos a pensar. De facto, eram vinhos que tinham características especiais, de acordo com os hábitos de consumo de outrora, que eventualmente harmonizariam bem com aquilo que eram as comidas tradicionais, muitas delas ainda hoje, admito, com outra sofisticação, com outro tipo de confecção, mas era aquilo que se via, especialmente em Lisboa, nas tabernas, obviamente. Também o vinho não estava disponível em muitos mais lados. Sabemos bem como é que era a vivência da nossa população nessa altura. Portanto, o vinho era também muito, para quem trabalhava no campo, por exemplo,
era a energia que iam buscar, e naturalmente que isso teve alguns problemas, não só foi a nível do país, não só no Cartaz, obviamente. Claro. Mas era um pouco isso, o que eu vinha era aquilo que estava mais acessível, e houve alguns problemas de alcoolemia, não é? Naturalmente, porque acabava por se abusar um bocadinho. Mas aí transversal, não é? Não falamos de um Sim, problema exatamente. específico. E o Cartaz é muito isso, é este equilíbrio, esta proximidade de mar que lhes dá características especiais. Houve aqui 3 palavras que já referiste, que eu gostava de tentar detalhar um pouco mais. Bairro, para quem não sabe, de facto há aqui, dentro da região do Tejo, há aqui classificações diferentes que eu gostava que falasses um pouco mais, e em particular, onde é que está o Cartaz. O equilíbrio, tens vindo a falar deste equilíbrio da maturação, das uvas mais equilibradas do país. É uma afirmação que eu já ouvi várias vezes proferida por ti e que acho sempre pertinente. Porquê é que será que isso acontece? Se é das castas, se é do sol, se é do clima, se é da conjugação de tudo, no fundo estamos a falar de terroir, e falaste de salinidade. Falamos de uma região que, embora tenha seguramente alguma influência atlântica, não está propriamente em cima do oceano. Mas são 3 tópicos diferentes. Eu gostava de começar aqui pelos solos. O que é isto do bairro? Bom, nesta pequena sub-região do Tejo, há de facto uma heterogeneidade muito grande de solos, desde o aluvião no campo, não é? junto ao Rio Tejo, mas também é curioso que no campo, sendo solos mais ricos e mais produtivos, há um de maior proximidade, e eu dou a referência da linha férrea do norte, portanto um mais interior, mais junto ao bairro, que são solos muito interessantes, conseguem produtividades relativamente interessantes, com uma qualidade e uma concentração muito, muito interessante, diferente daqueles solos mais produtivos junto mesmo ao rio. Depois do bairro, o bairro aí é que há de facto uma heterogeneidade muito grande, temos desde arenitos, não é? Alguns solos com alguma pedregosidade também, não deixa de ser interessante, mas efetivamente o que predomina são os argilocalcários, mais predominante calcários ou mais predominante argilosos. E isto também dá, naturalmente, características especiais. Quando temos predominantemente o calcário, temos aí, não digo déficit de acidez, porque ele não existe, mas há claramente, e isso é uma característica dos solos calcários, em que a riqueza ácida não é tão grande, mas isso é normal. Mas há uma única casta que tem um comportamento em solos calcários que às vezes tem algum déficit, que é a tinta roriz. E esta é a única exceção. E naturalmente são poucas parcelas que temos. Tudo o resto é aquele equilíbrio que eu falo. Invariavelmente, independentemente da origem, desde os arenitos aos mais calcários, mais argilosos, mas efetivamente o que predomina mais são os argilocalcários, que têm aquelas características. Naturalmente são solos mais pobres, que por vezes têm um inconveniente em anos chuvosos, mas isso nos últimos anos é um problema menor porque não tem chovido, não é? Mas o que acontece é que de facto o argila é como uma esponja e quando há chuva pode reter água para o bem e para o mal. Se for pouca é fundamental, muitas vezes para terminar as maturações, mas nós aqui temos também aquilo que tem a ver com a salinidade que estavas a falar, que é a proximidade. Nós temos parcelas que estão a 35 km em linha reta do mar, em frente ao Monte Junto, e isso é decisivo. Portanto, as massas de ar tenham mais ou menos umidade, e normalmente em final de dia há sempre ventos predominantes de oeste, ou de noroeste, ou de sudoeste, que trazem muita umidade e que transportam essa salinidade. Ao transporem o Monte Junto, sobem e arrefecem naturalmente, e isso também permite amplitudes térmicas muito grandes, o que é muito favorável às maturações, não é? E para termos... será, portanto, esse aqui o segredo do equilíbrio, não é? Porque durante o dia seguramente temos uma região quente, que permite, de facto, uma boa maturação, como dizia já há pouco, vindimamos quando queremos, mas que não é sempre quente, porque à noite depois temos este efeito de compensação. Sim, exatamente. Nós temos frequentemente temperaturas de 35, 36 graus e depois noites que às vezes chegam a chegar aos 11, 12 graus e, portanto, e às vezes até menos.
E, portanto, isto é decisivo neste equilíbrio, no orvalho que se forma todas as manhãs e que transporta essa salinidade que depois é absorvida pela planta, pela parra, não é? Pela folha. E analiticamente isso consegue-se comprovar também, porque os vinhos de proximidade mais de mar, dessas parcelas que eu estou a dizer, têm efetivamente mais coloretos do que outros, por exemplo, do campo ou de um bairro mais afastado. E o outro tema era a salinidade, não é? O bairro e o equilíbrio. Era a constituição dos solos, não é? E o equilíbrio. A partida vem disto tudo, mas na tua opinião, na tua ótica, o que é que justifica este equilíbrio tão perfeito, como tu dizes? Qual destas variáveis terá mais influência, ou não, nesse equilíbrio? Porque nós temos equilíbrio também mesmo nas uvas de campo. E naturalmente, quando são vinhas com maior produtividade, acaba por estar mais diluído, mas esse equilíbrio acaba por existir também. Mas aqui a componente da salinidade dá depois mais em boca, os vinhos tornam-se muito mais atraentes e mais presença de boca, não é? Todos eles, juntamente com a riqueza ácida, com a estrutura que normalmente todos os nossos vinhos têm, com mais ou menos extração, e este equilíbrio é muito fruto disso, proximidade de mar, dos solos que temos, e as várias influências que existem aqui nesta pequena sub-região. Então, já introduzimos aqui um pouco dos solos, já falámos aqui um pouco do clima, falta o terceiro vértice do terroir, que são as castas. Estamos numa zona onde a tradição, aquilo que é tradicional, é o castelão e a trincadeira. Não é? Mas que nestes últimos anos tivemos, não só no Cartaz, mas um pouco por todo o país, mas também no Cartaz, tivemos a introdução não só de outras castas nacionais, por exemplo a Touriga, mas também muito de internacionais. O que é que nos podes dizer sobre isto? O que é que temos das castas nacionais e tradicionais, como o castelão e trincadeira, e o que é que foi preciso ir buscar a outras regiões e inclusivamente lá fora? Sim, e efetivamente começando pelos tintos, e provavelmente iremos falar também das castas brancas, os tintos, o castelão e a trincadeira era de facto as castas predominantes, e ainda são na adega, ainda são aquelas que temos em maior porcentagem. O que acontece é que naturalmente foi também uma estratégia de marketing, digamos, não é? E uma experimentação, de experimentar outras castas e perceber a adaptação que elas teriam ao nosso terroir. E de facto não há nenhuma casta daquelas que nós tínhamos introduzido, sejam elas estrangeiras ou nacionais, que tenham tido uma má adaptação. Todas elas, isto o Tejo em si e o Cartaz em particular, tem esta riqueza. Tudo se dá bem, não é? Por vezes o difícil é estabelecer este equilíbrio, e o Tejo tem esta potencialidade, tem solos generosos, mais no campo, obviamente, do que no bairro, mas mesmo o bairro tem produções extremamente interessantes, e é só uma questão de estabelecer um equilíbrio. Se quisermos fazer vinhos mais concentrados, é baixar a produtividade e depois ter vinhos com uma qualidade de preço muito boa, mesmo para quem tem só vinhas no bairro, consegue-se isso com produtividades muito interessantes, nas 12, 13, 14 toneladas por hectare, fazendo vinhos igualmente concentrados e interessantes. Mesmo no bairro conseguimos ter esse nível de produtividade? Sim, e até mais, porque em algumas castas, não em todas, com uma boa nutrição. E hoje os viticultores têm um conhecimento que não tinham todos nós, não é? Mas que não tinham na parte da viticultura, não tinham esse conhecimento que existe hoje, estão muito mais profissionalizados, e isso permite ter uvas, eu costumo dizer 99,9% das uvas que me chegam não têm problemas sanitários. Há sempre uma exceção ou outra, sem ser nada de alarmante. E, portanto, isto é determinante naquilo que tem a ver com as questões sanitárias, que para nós é o parâmetro fundamental. Mas as castas tiveram de facto uma adaptação incrível, e nós hoje temos Touriga Nacional, Alicante, Puxei e Syrah, e são aquelas, quem estiver atento aos nossos vinhos, são a base dos nossos vinhos. E depois temos todas as outras, o Syrah, o Merlot e o Cabernet, nas estrangeiras, e são só estas, mas depois estamos a introduzir outras castas, como o Vinhão, a Tinta Barroca, a Touriga Franca, portanto o Jaén, uma série de castas que, estas mais recentes,
o alfrecheiro também, por exemplo, em menores quantidades, que têm dado uma resposta muito interessante, embora a base sejam estas. O castelão e a Isso é trincadeira. resultado. Desculpa, Pedro. Isso é resultado das alterações climáticas ou é puro experimentalismo? É experimentalismo, só que nós fazemos-lo, até agora temos feito a nível industrial, não é? Porque a minha ideia sempre foi ter, e passei a ideia, mas ainda não houve oportunidade de ter uma vinha experimental junto à adega, nos terrenos que já foram de vinha, que nós até já adquirimos parte, para ter uma vinha experimental com várias castas para depois podermos dizer aos sócios quais eram aquelas que teriam melhor aptidão. E, paralelamente, ter uma adega para fazer microvinificações, que eu tenho esperança que aconteça num futuro muito, muito próximo. Ok. E, portanto, é à volta disto que nós pretendemos fazer o nosso futuro também. A verdade é que a trincadeira e o castelão continuam bem presentes no nosso encepamento, que neste momento vai muito mais para os regionais do que para os DOCs, embora, como eu falava, a estratégia foi também comercial, porque quando começamos a entrar no mercado externo, a nossa estratégia foi ter uma casta nacional com uma casta internacional para chamar a Os atenção. bivarietais, não é? Exatamente, os bivarietais e até monovarietais estrangeiros, como temos o Syrah e o Merlot, e chegámos a fazer Cabernet também, e portanto agora provavelmente vamos inverter e vamos começar a apostar muito mais nas castas nacionais, sempre tendo as outras, porque tiveram uma adaptação incrível, e aquela que melhor se adapta, não só aqui, mas um bocado por todo lado, que é o Syrah, que é uma casta fantástica, na minha opinião a melhor de todas. No caso dos brancos aí já há mais variedade, e portanto é muito esta estratégia agora começar a apostar também naquilo que começam a ser também algumas tendências de começar a apostar nas castas autóctones e tradicionais, e nós vamos fazer isso brevemente com a apresentação de um castelão e de um Fernão Pires ainda este ano, por exemplo. Nas brancas, a casta rainha é o... Deixa-me só dizer, porque o trincadeira sempre tivemos, foi uma casta que sempre apostámos e temos monovarietais desde 98. Foi o primeiro monovarietal de trincadeira que fizemos. Sim, no caso das brancas, o Fernão Pires sempre foi a casta maioritária no nosso encepamento e continua a ser, cada vez mais. No entanto, sempre tivemos o Arinto, que continuamos a aumentar a área de Arinto, e depois houve, mais recentemente, neste caso em relação às tintas, foi uma introdução mais tardia, em que temos viozinhos, verdelhos e também outras castas como o Sauvignon Blanc e o Chardonnay. Sim. Que têm dado muita boa conta de si. Tivemos, por exemplo, hoje a encher um Sauvignon Blanc, que foi na terceira edição. Hoje sinto-me realizado porque fiz um Sauvignon que gostava. Em 2023, porque 2029 surgiu naturalmente como experiência, foi uma edição limitada, não é? Que era só para fazer e não voltar a repetir, mas a verdade é que o sucesso foi tanto que começámos a fazer todos os anos. Não foi todos os anos, porque depois não fizemos 2020, fizemos 2021 e 2022, e portanto 2023 é aquele que agora acho que já está no ponto e que quero manter essas características que o vinho tem, que espero que brevemente possas provar também. E Chardonnay também é uma das castas em que apostamos e que também brevemente vamos lançar um novo vinho Chardonnay. Muito bem. Estas internacionais, também nas brancas, já falaste, foram buscar muitas delas por uma questão de estratégia de mercado, não é? De ir para o mercado internacional numa fase em que ninguém conhecia, ou pouca gente conhecia as castas nacionais, e portanto era interessante conjugar com uma conhecida, um Cabernet, um Syrah, para introduzir num mercado. Hoje em dia está-se a voltar um pouco atrás, como estavas a dizer agora, e que até justifica vocês próprios, a adega do Cartacho, vão a preparar um novo monocasta castelão, têm alguns monocastas de castas nacionais. Estas castas internacionais, do teu ponto de vista, isto descaracteriza o terroir daquilo que é o Cartacho? Isto é, provar um vinho do Cartacho feito com Syrah e Touriga é a mesma coisa que um Cartacho clássico, se me permites a expressão de clássico, de um castelão e trincadeira? Vamos lá ver, o terroir acaba por dar
estar sempre presente com aquele equilíbrio que é mesmo essas castas adquirem plantadas aqui no nosso terroir. Eu percebo isso porque se nós verificarmos, quando se fala em terroir, e mais até no estrangeiro, e agora quer-se fazer também em Portugal, está muito associado a determinadas castas. E nós, pela riqueza de castas que temos, a nossa estratégia foi sempre um bocadinho... É aquilo que eu estava a dizer, não é? Ninguém nos conhecia lá fora, a verdade é essa. Também Exatamente. agora fizemos um trabalho em tão curto tempo que ninguém mais fez, não é? E eventualmente alguns países do Novo Mundo terão feito um trabalho muito próximo, mas aquilo que nós em Portugal temos feito de reconhecimento no estrangeiro é notório, e as castas internacionais tiveram um bocadinho aí. Portanto, é esse trabalho agora que vai... eu só tenho receio que qualquer dia que sejam alguns países estrangeiros que venham a dar visibilidade às nossas castas. Acho que nós perdemos uma oportunidade grande de sermos nós a divulgá-las verdadeiramente, porque há apostas sérias já em alguns países, desde da África do Sul, Nova Zelândia e a Austrália, com castas nacionais, não é? Até Sim. O Alvarinho e Toriga também na Europa. E naturalmente isso vai ajudar no reconhecimento das nossas castas, mas acho que nós temos tudo para mostrar todo o potencial que elas têm. A questão do terroir, ter castas que não são propriamente tradicionais, eu percebo isso, mas para mim o importante é que ter um bom vinho. Que seja um bom vinho, e isso é fundamental, e de alguma forma transporte aquilo que é esse tal equilíbrio que eu considero que o Cartaz tem e que outras regiões terão também, mas eu percebo que às vezes torna-se difícil, se calhar, mas nós percebemos que as castas têm comportamentos diferentes de região para região, não é? E nós não estamos propriamente à procura de fazer um Toriga como o Toriga do Dão ou do Douro, não é? Ou do outro lado qualquer, mas a verdade é que a casta, normalmente, quando se adapta bem, há descritores que estão associados às castas e que nós reconhecemos que também aqui eles têm. Aqui o que eu acho é que a Toriga ou qualquer outra, e o Alicante Bouschet, para mim, acho que o verdadeiro terroir, isto é atrevimento estar a dizer isto, não é? Mas a adaptação que teve ao Tejo e ao Cartaz, aquilo que eu sinto, tem características verdadeiramente especiais, porque nós temos um Alicante Bouschet com 15 graus, por exemplo, com fruta muito evidente, sem se sentir o álcool, independente da faixa de temperatura em que o estamos a consumir, por causa do pH. Ele faz a malolática e fica com entre 6 a 6,5 de acidez total. Isto é fantástico. Uhum. Não é? E isto eu não conheço. Isso aconteceu a semana passada, quando estávamos, por ocasião dos 70 anos da adega de Cartaz, estávamos a provar alguns vinhos e falava-se, já não me lembro em qual precisamente disso. O vinho tinha 14,5 ou 15 de álcool e não se sentia esse suposto peso ou sensação quente do álcool. Havia de facto um equilíbrio, uma frescura. E mencionavas isso, exatamente o mesmo que estavas a dizer agora. Exatamente. E como nós sabemos, a acidez total e o pH estão diretamente relacionados. E para mim o pH é fundamental neste equilíbrio e em ter, desde logo na cor, com pHs mais baixos. Nós temos pHs, por exemplo, nos tintos, entre 3,4 a 3,8 no máximo. Aquela tinta roriz que eu falava em terrenos calcários tem no máximo acidez total 5, 5,10 e depois um pH de 8 máximo, não é? Quer dizer, e raramente acontece, normalmente 3,6, 3,65, 3,7. Todos os outros é numa faixa de 3,4, 3,6. É baixo para um tinto. Não, é baixo em algumas regiões, não é? Não, eu não diria que é baixo, é já fora daquilo que é normal na generalidade dos casos, não é? Diria que andará à volta dos 3,5 a 3,8, 3,9, mas nós aqui não temos isso, é 3,4, 3,6 na maior parte dos casos, mesmo com vinhos com graduações elevadas, com maturações fenólicas muito bem conseguidas e com maloláticas feitas sempre. E é este equilíbrio. São constatação de factos, não é? E a relação do pH, não só na intensidade de cor e na tonalidade da cor dos vinhos, é fundamental. E depois naquilo que é esconder as graduações muitas vezes mais altas que os vinhos têm, que o álcool aí acaba por os arredondar
e sendo vinhos que têm alguma extração, não é? E então são vinhos estruturados, naturalmente com taninos bem amadurecidos e bem domados, mas depois o álcool também dá essa sensação, por vezes, de doçura no ataque e que permite vinhos fáceis de beber desde logo muito cedo. E sem se notar nunca o álcool, não é? Mesmo quando tem graduações mais elevadas. Então, já que estamos a falar de vinho e do perfil de vinho, numa região e numa sub-região em particular, que outrora foi conhecida pelo vinho carrascão, gostava que me falasses um pouco que vinho carrascão era esse que se fazia no passado e qual foi a evolução até os dias de hoje e como é que hoje em dia caracterizas um perfil de um vinho do campo? Aqui a evolução histórica do perfil de vinho. Olha, começando por aí, desde cedo nós começámos a dizer que os nossos vinhos, nunca tendo o problema de falar no carrascão, era que hoje tínhamos carrascões sofisticados. E eu tenho para mim que todos os grandes vinhos tintos são carrascões sofisticados. Porque se repararmos, o carrascão tem normalmente graduação alcoólica mais elevada, o que no passado nem sempre era assim, e já lá iremos. Eram concentrados de cor e com muita estrutura. E, portanto, todos os grandes vinhos tintos hoje têm essas características. Mas fruto daquilo que nós fazemos hoje, também em termos de viticultura, mas a tecnologia que temos em adega permite-nos torná-los muito fáceis de beber com todas essas componentes que lhe dão longevidade e capacidade de harmonização, não é? Que no fundo é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, e eu gosto de dizer também que os nossos vinhos são maioritariamente feitos para comer e não para beber, não é? E acho que isso é também daquelas máximas que não nos podemos esquecer, ainda que nós, quando estamos a provar, é sempre prova direta, não é? Sem ter nada para harmonizar. Mas o carrascão, portanto, começando por aí, são estas três características principais. Naturalmente que no passado era um pouco diferente, porque não havia controle de temperatura e eram feitos em ânforas argelinas com temperaturas altíssimas, aquelas que eram possíveis, não é? Em função da temperatura exterior do ar. As castas também, produtividades muito mais baixas, com clones antigos que produziam muito menos e, portanto, também com muito mais concentração. E esse equilíbrio que nós falávamos já existia no cartaz e, portanto, o pH, essa riqueza ácida, dava características especiais ao vinho. Naturalmente temos que juntar aqui um pouco também aquilo que foi em determinada altura no encepamento, que existia também alguns híbridos, não é? Que davam cor maioritariamente, e eu acredito, por aquilo que vou estudando, que isso também era decisivo naquilo que é das características de alguns vinhos. Mas isso era era a exceção, quer dizer, eu não sei dizer em que porcentagem é que havia no encepamento, não tenho registros sobre isso, mas especialmente o Tejo e Lisboa tinham muito isso, mas existia um pouco por todo o país. Mas eram essas características, é o equilíbrio por um lado que existia, eram vindimas tardias, mas isso acontecia um pouco por todo lado, com maturações fenólicas e alcoólicas bem conseguidas para a época, e depois as técnicas de vinificação que existiam. A par disto, o carrascão depois, isto é o lado bom do carrascão, digamos, daqueles hábitos de consumo, de acordo com aquilo que eram os hábitos de consumo que falávamos no início da nossa conversa. Depois há a imagem do carrascão que é desvirtuada, eu gosto de ser desvirtuada porque, que no fundo, desvirtuada no sentido em que estas características permitiram aquilo que foi ganhar dinheiro facilmente, martelando, como aquilo que é o termo mais usual, não vale a pena inventar outro, não é? Com estas características acabou por se fazer um aproveitamento e ganhar dinheiro fácil, diluindo estas características, fazendo volume, e aconteceu por todo o país, não foi só no cartaz, portanto essa crise de 70 e 80, maioritariamente, foi um pouco o que aconteceu. Eu gosto de contar sempre uma história. Quando entrei em 95, lidei até 2000, até o ano 2000, com um comercial de uma empresa da nossa praça, das mais antigas, não sei se não é a mais antiga, em que ele dizia que há uns anos atrás, quando vinha ao Cartacho, levava 3 dias a 3 dias e meio para visitar todos os agentes económicos. Isto diz bem daquilo que era o Cartacho há uns anos atrás, maioritariamente armazenistas, mas não só, produtores,
e algumas adegas e quintas que existiam, que entretanto deixaram de produzir vinho, e que nos últimos anos conseguia fazer normalmente numa manhã e às vezes um bocado à tarde. E portanto isto diz muito daquilo que foi o ganhar o dinheiro fácil, mas também durou pouco tempo, porque maioritariamente armazenistas, que era o que faziam, tinham estas práticas e acabaram por desvirtuar um pouco aquilo que eram as características, em que depois começou a ser, não era aquele verdadeiro carrascão, eram vinhos com características diferentes, com qualidade inferior, e depois, a partir da década de 90, tivemos que nós andar a refazer tudo isso e a elevar, nós, não só a adega do Cartaz, né? Naturalmente todos os produtores e do Tejo em particular também, Recuperar a fazer dessa má má reputação, imagem. Sim. dessa má imagem. Aliás, muito terá também contribuído a questão da renomeação da própria região, para de facto se afirmar que estávamos numa outra era da região, a encarar os vinhos de outra forma e, portanto, a tentar, de uma vez por todas, demarcarem-se desse passado. Sim, sim. Sim, isso foi uma discussão muito interessante e dura em alguns casos, porque naturalmente havia sempre muita gente que achava que era um erro. Acho que ganhámos todos com isso. E nós sabemos, e a grande argumento foi que há muitas regiões internacionais, e o Douro, neste caso, em Portugal é o maior exemplo disso, portanto, regiões ligadas a vinhos, e essa foi a razão principal para a escolha do Tejo, mas era preciso de facto dar um passo e dar uma ideia de uma região completamente diferente, com uma estratégia completamente diferente, e isso acho que foi conseguido com sucesso. A par disso, para o sucesso também, eu gosto sempre de falar naquilo que foi, para além de outras iniciativas da CBR, do Tejo, e em parceria com a Confraria e a Nossa Senhora do Tejo, que foi o concurso de iguarias e vinhos do Tejo, que nos levou a que os vinhos do Tejo fossem provados, não é? Que esse é o passo mais difícil, Por todo o país. Um bocado por todo o país, nomeadamente na restauração, não é? E isso foi fundamental para termos a expressão que começamos a ter hoje, não é? Com vinhos com uma relação qualidade-preço excepcional, provavelmente imbatível, que não há nenhuma região mais o consegue, e também com vinhos do melhor que se pode produzir, e ao mesmo tempo outros muito atraentes, muito fáceis, com uma relação preço-qualidade excepcional. Tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do Tejo Gourmet, que também tenho sido jurado nestes últimos anos, e de facto o trabalho tem sido melhor do que eu, consegues comprovar isso, provavelmente. Muito bom mesmo. De facto, faz chegar o vinho um pouco a todo o país, portanto, que se juntam à iniciativa, e isso é sempre de louvar. Então, deixamos para trás o Carrascão e o Ribatejo e chegamos aos dias de hoje ao Tejo e ao Cartacho. Em termos gerais, imagina, estamos numa prova cega e temos que procurar e tentar identificar um vinho do Cartacho. O que é que procuramos? Bom, para já temos uma gama muito, muito alargada, não é? No caso dos brancos, maioritariamente é o Fernão Pires nos nossos vinhos de entrada de gama. O Fernão Pires entra desde o Plexus, que é maioritariamente a base do Plexus, até ao Colheita Tardia e ao licoroso, não é? O abafado. E portanto isto, eu acho que não há mais, mesmo. Não há mais nenhuma casta, naturalmente não conheço todas, começo a trabalhar já com um leque mais alargado, mas daquelas que temos e que já mencionámos, não há nenhuma que tenha esta versatilidade a nível de brancos como o Fernão Pires. É muito interessante ver uma casta que mesmo, e eu gosto de falar nisto sem ter qualquer preconceito, há vinhas no campo a produzir 35 toneladas por hectare e que dão vinhos extremamente equilibrados. E isto é fantástico, com boas maturações alcoólicas, e com uma acidez muito, muito equilibrada. Vinhos com 6 de acidez total, quando se fala que o Fernão Pires tinha déficit de acidez, isso não é verdade. Produtividades altas fazem vinhos naturalmente de entrada de gama, mas vinhos muito frutados, muito equilibrados, muito frescos,
naturalmente, à medida que caminhamos para vinhos mais de terroir, sejam eles brancos ou tintos, mais concentrados, todos eles vêm do bairro, das parcelas, normalmente mais argilocalcárias, havendo uma outra exceção de um ou outro vinho mais predominantemente calcário ou outro mais predominantemente argiloso, mas esta é verdadeiramente a base, ainda que tenhamos uma quinta que tem, a própria quinta tem 25 hectares de vinha, e entra nos nossos melhores vinhos, e tem uma diversidade de solo incrível, desde arenitos, algum calhau rolado, tem argilocalcários e uma zona mais calcária, portanto, em 25 hectares consegue ter isto tudo, na zona de Pontevel, o que é incrível. E depois temos mais na zona da Eireira e Massussa, que é a divisão do distrito de Santarém e Lisboa, não é? Ainda que seja Ribatejo, naturalmente em termos administrativos temos esta característica também, que é que os argilocalcários predominam, e temos a Quinta da Vila Chã, com 45 hectares de vinha, com uma panóplia de castas enorme, onde nós desde sempre fizemos todas as nossas experimentações, desde de 2001, com esse planeamento novo, com novas castas, e depois num bairro que eu chamo mais Sardio, fica também mais próximo de mar ainda, que fica em linha reta a cerca de 6 a 7 km a norte, na freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro, portanto do Concelho da Azambuja, em que tem também os argilocalcários, que dão vinhos super complexos, aí com encostas mais acentuadas, e isto, o fator de encosta é determinante também nas características dos vinhos, em termos de retenção de água, a exposição solar, não é? Também, que hoje, com as alterações climáticas, os conceitos estão a mudar um bocadinho, não é? Parcelas que normalmente nós privilegiávamos de viradas a sul, não é? Agora estamos a esconder um bocadinho as uvas, nomeadamente nos tintos acaba por se manter um pouco, mas nos brancos ficam, porque são de maturações mais precoces, estamos a escondê-las mais e por vezes a plantar com uma exposição diferente, precisamente por causa disto, e mais em vales, não tanto em encosta ou no cimo da encosta. E esta heterogeneidade também, a nível de relevo, também dá características muito especiais aos nossos vinhos. Em suma, no caso dos tintos, a característica são vinhos, de facto, vinhos estruturados, com muita fruta, seja mais fresca ou mais madura, em que conseguimos preservar isso com uma capacidade de evolução muito grande e sempre com uma complexidade muito grande, quer ao nível do nariz, quer da boca, e depois a tecnologia também que nós temos e a nobreza das próprias castas e a resposta que elas dão no nosso terroir dão-nos maturações fenólicas muito bem conseguidas, em que temos taninos sempre de perfil muito maduro, perfil doce, taninos fáceis, que depois nos vinhos com almadeira acabam por ser mais domados ainda, e naturalmente depois toda a tecnologia da adega que nós temos também em termos de acabamento de vinhos, na preparação que é para o engarrafamento, como sabemos hoje temos tudo à nossa disposição e que nos permite fazer vinhos mais ou menos de acordo com aquilo que nós queremos, a verdade é essa, não é? Mas o terroir, de facto, aqui é determinante. E só dizer que sempre foi a minha filosofia, não obstante nós, seria interessante falarmos, por exemplo, não sei se vamos ter tempo para isso, mas da política que temos, dos critérios de avaliação e classificação de uvas. Isso foi determinante naquilo que foi o rendimento dos nossos associados, aqueles que tinham uvas no campo e no bairro, que tinham rendimentos muito dispares e que nós tentámos equilibrar, desenvolvendo esta ferramenta. Níveis de produção bastante diferentes, não é? Exatamente, mas valorizando aquilo que são baixas produções e penalizando aquilo que são produções mais altas, associado ao terroir de cada parcela, porque classificamos parcelas, e as parcelas, em função do potencial que nós achamos que elas têm, são encaminhadas para determinados vinhos e, portanto, fazemos como se de uma quinta se tratasse, os nossos vinhos são sempre feitos das mesmas parcelas. Portanto, no fundo, acaba por ser já um sistema de classificação de parcelas em que vocês já sabem. Sim, é isso aquela mesmo. uva tipicamente, não é? Quando corre tudo bem, já sabem perfeitamente a que perfil de vinho, a que vinho é que se destina e a que vinificação é que vai ter.
É assim, importante dizer que todas as nossas vinificações são extremos, não é? Por casta, com a marcação da data de vindima, com os controles de maturação, e portanto é muito fácil hoje em dia, no início, até aferir tudo isto foi mais complicado, até a mentalidade dos sócios, passar esta mensagem, mas também aí dizer que tudo o que sempre propusemos em Assembleia foi sempre tudo aprovado. Também se calhar fruto do trabalho que íamos mostrando, e isto é feito de equilíbrios, e portanto andámos quase sempre a mostrar que era possível e a remunerar e a pagar a tempo e horas para também ter este equilíbrio ao nível daquilo que é a comunicação com os associados, e isso é fundamental. E, portanto, Só para termos aqui uma noção, quantos associados são e qual é a área de vinha que gerem? Portanto, nós temos 168 associados neste momento. A área de vinha por associado ronda aos 5 hectares. Importante esses dados, porque quando eu entrei há 29 anos, o historial que tínhamos era de 800 associados e a área de vinha por associado era inferior a 1 hectare. Portanto, depois veio o arranque definitivo. Era um conjunto de quintais. É o conjunto de detalhes, exatamente, que naturalmente dificultava as coisas muito mais. Eram sócios também já de uma faixa etária mais elevada, enfim, tudo aquilo que nós sabemos, que não é característico só do Cartaz, mas de outras. Neste momento temos 800 hectares, com autorização para mais 50 hectares, e dizer que essa autorização será até 2025, temos vinhas aprovadas para plantar para o ano, algumas já foram plantadas em 2023 e 2024, e portanto os 800 hectares vão se traduzir em 2026 ou 2027, terem plena produção, se bem que alguns há sempre replantações, mas a área de vinha que nós queremos, e para que nós sejamos autossuficientes, como agora acontece, produzimos cerca de 10 milhões de litros, não é? Vai subir provavelmente um bocadinho quando todas estiverem a produzir, mas dizer que nós já não autorizamos o aumento de área de vinha aos nossos associados, nomeadamente no campo, há algum tempo. E já o fizemos no passado, durante um período muito largo, depois permitimos em determinada altura e agora não o permitimos também. E toda a alteração que é feita no património vitícola dos sócios tem que ser aprovado pela direção e pelos serviços técnicos. E, portanto, isso faz parte também dos tais critérios de avaliação de uva. Somos nós que dizemos aquilo que o sócio planta. E, portanto, no fundo é um bocado são vocês que vão ficar com a uva, portanto, exatamente, convém que haja aqui uma perfeita sintonia entre quem está a produzir e depois quem está a transformar, portanto, ter a melhor matéria-prima possível para o produto que é necessário produzir. Trocando aqui um pouco de assunto, e é no fundo o último tópico que tínhamos aqui para hoje. Mais uma vez, aqui há uns dias, na prova que tivemos dos 70 anos da adega de Cartacho, uma das coisas que mais me surpreendeu, e admito, tenho pouca experiência com vinhos antigos, e quando digo antigos, com algumas décadas em cima da região do Cartacho, fiquei agradavelmente surpreendido com alguns dos exemplares antigos que levaram. Nos tintos provámos um 78, 95 e 98. 95, 98, nos brancos fomos até 99, o 2007, que será relançado em breve, que é uma coisa também muito curiosa, mas para mim foi uma surpresa. Não sei se tem sido uma surpresa para outras pessoas, acredito também que sim. Esta longevidade, como é que se explica? Explica-se pelas características especiais deste terroir, daquilo que nós falamos, o equilíbrio das uvas. Sabemos que a capacidade de envelhecimento no vinho está muito associada, por um lado, à riqueza ácida, não é? E ao pH, e ao grau alcoólico também, que é fundamental. No fundo, são os pilares, as estruturas de um vinho, por assim dizer, não é? Um vinho sem uma estrutura ácida, sem o álcool, que é a espinha dorsal, nós sabemos que, pronto, são vinhos com características completamente diferentes. E, portanto, nós aqui temos isso tudo associado. Naturalmente que os vinhos do passado tinham
para além das castas serem aquelas que já falámos, que nós reconhecemos, tanto o Castelão como a Trincadeira têm grande capacidade de evolução também, e a prova foi aquela que tivemos. Todos esses vinhos eram de Castelão e Trincadeira, mas há uma coisa que eu referi lá e que é fundamental: todos esses vinhos chegaram até hoje com aquelas características, fruto do terroir, dessas características, ainda que todos eles, a parte do grau não estava lá, e recordando, o vinho de 78 tem 11,7, não é? E uma acidez de 5,60, salvo erro, com um pH também de 3,50, por aí, e portanto aqui o álcool não era tanto a razão, não é? Mas tinha acidez, esse equilíbrio ao nível da estrutura ácida, e provavelmente uma componente da parte fenólica, que vinhos que eram vinificados com engaço e que muita extração, e portanto aqui a parte fenólica, que é um dos outros pilares, digamos, também para os vinhos terem longevidade, eu acho que aí era determinante, e muitas vezes o engaço, eu tenho colegas mais antigos que tiveram essa experiência, que falam muito nesses vinhos, que mesmo os brancos, que eram imbebíveis nos primeiros anos e que a gente sabe, e que hoje está a retomar, não é? Mas sem engaço, admito eu, os brancos que de maceração, não é? Que só ao fim de uns anos é que estão agora, ao fim de 10 anos às vezes é que estão verdadeiramente interessantes, no mínimo, não é? Para não falar mais. E portanto essa longevidade vinha muito disso, do equilíbrio das uvas e também dessa componente fenólica, quer nos brancos, quer nos tintos. Agora, aquilo que eu queria dizer é a questão, e eram tudo vinhos que tiveram más rolhas, não é? Que poderiam estar muito melhores se as rolhas tivessem a qualidade que têm hoje, não é? E falo mesmo em cortiça natural, porque as rolhas técnicas hoje também nos dão muitas garantias. Portanto, eu acredito que os vinhos que temos hoje, com mais com taninos mais maduros ainda, com outra capacidade e envelhecimento, também alguns vinhos com barrica, gradações alcoólicas bem conseguidas, e a componente fenólica também na proporção certa, e a acidez, o tal equilíbrio, e a salinidade, admito eu também que tenha influência aí nisso, ainda que aí não me atreva a ser comentários sobre o que é que a salinidade pode implicar. Ainda nem vi nada escrito. É curioso, porque eu acho que todos nós de alguma maneira, excetuando aqueles vinhos de proximidade de mar, e os Açores hoje estão na berra, não é? E despertaram também de alguma forma muito, despertaram-nos para a salinidade e a importância que ela tem nas características dos vinhos. E isto para dizer que não vejo, não consegui ainda ver nada escrito daquilo que é a importância da salinidade na evolução dos vinhos, não é? Na capacidade de evolução dos vinhos, mas acredito que também tenha uma influência. Possa ter influência. Com certeza que sim. E portanto esta longevidade Devemos também sempre pensar nos clássicos colares, que também com sim, e a riqueza era muito mais ácida, não tinha o álcool, mas tinha uma composição fenólica também. Se bem que o Ramisco não é propriamente uma casta com uma riqueza fenólica, acho eu, não é que tenha essa experiência. Mas eu acho que aí era muito mais a componente ácida, a estrutura da acidez. A acidez é que é determinante, e admito também que os mais antigos, fruto das vinificações, que eventualmente não deveriam ser muito diferentes daquelas que eu referi, não haveria provavelmente cubas em inox, seria também ânforas argelinas, que eram as técnicas que estavam muito disponíveis na altura, sem controle de temperatura, portanto muita extração, tudo isso é que dava mais longevidade aos vinhos, não é? Agora, o que é importante, e eu dizia isso lá na apresentação, é que estes vinhos, e nós já provámos alguns que já tiveram alguns cuidados diferentes, fruto das condições que também fomos criando, que é, hoje temos enchedoras com tecnologias com inertização, não é? Quem que faz uma injeção de azoto para evacuar o oxigênio antes de o vinho entrar na garrafa, e depois para preencher o headspace antes do rolhamento, com rolhas muito melhores, acho que, do passado. Portanto, os vinhos têm todas as condições para evoluir. Com controle também, portanto, tudo isto na tecnologia do engarrafamento, com muito menos oxigênio logo dissolvido no vinho. Portanto, tudo isto são
características, ou melhor, detalhes, diria eu, que vão dar mais longevidade ainda aos vinhos, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas para isso temos que esperar mais alguns anos para comprovar, não é? E é isso que os leva com toda a confiança lançar, como fizeram agora, um vinho para celebrar os 70 anos da adega, um vinho da colheita de 2015. Sim, quer dizer, não, já havia mais ou menos a certeza que não corríamos grandes riscos, porque as castas que compõem, tudo o que envolveu a feitura do vinho, o estágio em barrica, dava para perceber isso. E o que é interessante é que um vinho com esta idade mantém-se jovem ainda, não é? Nesta altura tem características muito jovens ainda, portanto... Ainda muita fruta. Muita fruta, Epá, ainda apesar de ter 7 anos de garrafa, não tem alguns aromas terciários já a dar mais complexidade, mas é muito a fruta primária e a segunda, e os aromas secundários, frutos da fermentação também, naturalmente. Já tinham feito esse trabalho com o desalmado, mas acho que agora deram ainda um passo mais além. Fica também aqui o desafio para quem tiver interesse, provar o vinho e comprovar aquilo que estamos aqui a falar. Pedro, umas palavras finais. Dizer só que o nosso desafio é esse, é continuar a desafiar as pessoas para cada vez mais acreditarem naquilo que é este terroir especial, porque conseguimos de facto fazer, independente das castas, lançar vinhos que provocam sensações muito positivas no consumidor. E no fundo é aquilo que falávamos há pouco em relação ao tejo, o mais difícil é chegar às vezes ao consumidor. Naturalmente que a estratégia de ir a concursos também foi decisiva naquilo que nos deu visibilidade, o ganhar muitos prémios, e isso atesta a qualidade dos vinhos, na minha opinião, e isso foi decisivo para pelo menos as pessoas estarem atentas, e depois hoje, com todas as ferramentas que temos, das redes sociais e tudo mais, de que este momento é bem exemplo disso, acredito eu que ajudará a fazer aquilo que nós esperamos que seja o nosso sucesso no futuro. Portanto, fiquem atentos ao cartaz, à adega do cartaz, porque nós vamos ter novidades muito em breve, com o Castelão e com o Fernão Pires, mas também com outras novidades ainda este ano. Muito bem. Obrigado pela oportunidade que nos foi proporcionada. É sempre um prazer e um obrigado. gosto conversar contigo e mais uma vez agradeço teres aceito o desafio. A quem nos viu e ouviu, o meu obrigado e até ao próximo episódio. Até breve. Boas provas. Muito obrigado. Até breve.